Olá amigos, bem-vindos a mais uma videoaula de pintura a óleo com o Diego Portas. Nesta videoaula daremos continuidade à pintura da paisagem medieval e faremos o primeiro plano onde há uma ponte sobre o lago, pintaremos também o lago e o gramado após o lago. Eu darei algumas dicas importantes de como fazer cada um desses passos e eu espero que vocês possam aproveitar bastante essa videoaula. Para compor toda a folhagem do primeiro plano, eu utilizei as cores verde Vessier, azul fitalo-cianina e amarelo ocre misturados. Eu utilizei uma boa quantidade de verde Vessier, uma quantidade um pouco menor de azul fitalo-cianina e apenas uma pequena pitada do amarelo ocre para dar um pouco mais de vivacidade ao tom de verde. Uma dica importante para fazer uma composição como essa é a seguinte: todo o tema no fundo atrás já está bem nítido, né, bem claro, e um pouco esbranquiçado por conta das veladuras que nós fizemos. É interessante fazer um primeiro plano com um tom mais escuro para fazer um contraste, como se houvesse mais próximo do observador a sombra de uma montanha ou algo do tipo. Então nós faremos dessa maneira. Todo o tom que foi utilizado para vegetação e para os demais eu fiz com um tom mais escuro do que a vegetação anterior. Para as cores da ponte, eu utilizei sombra queimada, sépia, branco titânio e verde Vessier. Eu precisei de bastante tempo para fazer porque são muitos detalhes. Eu fiz toda uma camada escura de sépia com sombra queimada, apliquei um pouco de preto em algumas partes também, e as pedras de cantaria, as pedras pequenas, eu utilizei uma mistura de sépia com branco de titânio, que deu um tom mais claro. Depois fiz os múltiplos com verde Vessier. Para compor as rochas próximas ao rio, eu utilizei as cores azul fitalo-cianina, branco titânio, sépia e sombra queimada, sempre deixando um tom mais escuro do que as rochas que estão nas montanhas. Mais uma vez, relembrando, essa técnica que eu estou utilizando de fazer um primeiro plano um pouco mais escuro, um tom mais escuro do que o fundo, é para que dê uma sensação boa de 3 dimensões ao quadro. Muitos artistas renomados utilizam essa técnica para que dê uma boa vivacidade do quadro. É uma técnica muito boa que consiste apenas em você trabalhar o primeiro plano realmente um tom um pouco mais escuro do que o resto do plano, e vocês vão poder ver como fica esse efeito, um efeito muito bonito. Para o lago, eu utilizei as cores sombra queimada, branco titânio, sépia e verde Vessier. Verde Vessier apenas para os reflexos das plantas sobre o lago. Eu optei por utilizar tons mais curvos, né, mais pastéis, do que o próprio reflexo do verde das montanhas sobre a água, porque senão o quadro ficaria com um tom muito esverdeado, né, e perderia assim a beleza do quadro. Ou então, por isso, eu optei por colocar um tom mais pastel, né, com águas mais curvas do que apenas o reflexo do verde das montanhas sobre a água. Eu fiz também alguns detalhes próximos da ponte, das pedras e das pequenas plantas com uma mistura de sépia com branco
por isso que eu estou utilizando sempre tons mais escuros do que aqueles que estão no fundo da tela, né, no background. Inclusive o próprio castelo ele tem uma tonalidade mais escura. As pedras que compõem a ponte são mais escuras também do que as pedras que compõem o castelo. A própria vegetação e a grama tem tudo diferente para dar esse efeito. É o que deixa a tela com uma sensação de três dimensões muito boa. Utilize sempre um pincel número 0, de pontas bem finas e longas, para fazer os detalhes das plantas, que é o que dá mais qualidade para o seu trabalho. Para compor a grama sobre a areia, eu utilizei as cores verde VCE, amarelo ocre e sombra queimada, e utilizei um pincel largo, chato, tipo brocha, para fazer o efeito da grama. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse efeito, mas com um pincel como esse fica fácil. Basta você utilizar e fazer uma base escura por baixo, com verde escuro, e depois um tom mais claro por cima, dando pequenas batidinhas que já deixam o efeito da grama muito bonito. Bom, esse é o resultado até o momento de como está ficando a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Faltam poucos detalhes para que nós possamos terminar essa belíssima pintura. Nós iremos incluir apenas 2 personagens sobre cavalos próximos à ponte, e aí sim nós teremos terminado todo o processo. Obrigado por ter assistido a mais uma das minhas videoaulas. Espero que você tenha feito um bom proveito dessas dicas e até a próxima.